Olá, você está no Mais Que Uma Página, um lugar onde vamos explorar todas as possibilidades que uma boa história pode nos oferecer. Capítulo 3. Comparamos histórias. Seguimos o cortejo com os olhos até que ele sumiu de vista na floresta nevoada, e o próprio som dos cascos e rodas morreu no silencioso ar da noite. Nada restou para nos assegurar que a aventura não fora uma ilusão momentânea, exceto pela jovem dama, que exatamente naquele momento abriu os olhos. Eu não podia ver, pois seu rosto estava voltado para o outro lado. Mas ela levantou a cabeça, evidentemente olhando ao redor, e ouvi uma voz muito doce perguntar queixosa: "Onde está mamãe?" A boa Madame Perrodon respondeu gentilmente, confortando-a. Então a ouvi perguntar: "Onde estou? Que lugar é este?" E depois disso ela disse: "Não vejo a carruagem e Matska. Onde ela está?" Madame respondeu a todas essas perguntas à medida que podia entendê-las, e gradualmente a jovem se lembrou de como a desventura acontecera, e ficou feliz ao ouvir que ninguém na carruagem ou na equipagem se ferira, e ao saber que sua mãe a deixara conosco até a seu retorno dali a 3 meses, ela chorou. Eu estava prestes a acrescentar meus consolos aos de Madame Perrodon, quando Mademoiselle de La Fontaine colocou a mão no meu braço, dizendo: "Não se aproxime. Nesse momento, ela só pode falar com uma pessoa de cada vez. Agora, até uma pequena excitação pode ser demais para ela." Assim que ela estiver confortável na cama, pensei, irei vê-la em seu quarto. Enquanto isso, meu pai havia mandado um criado a cavalo buscar um médico, que morava a 2 léguas de distância, e que um quarto fosse preparado para receber a jovem. A estranha se levantou, apoiada no braço de Madame, e caminhou lentamente pela ponte levadiça, cruzando o portão do castelo. No hall, os criados esperavam para recebê-la, e ela foi levada para o quarto. O cômodo que costumávamos usar como sala de estar é longo, com 4 janelas, que se abrem para o fosso e a ponte levadiça sobre a paisagem da floresta que acabei de descrever. Os móveis eram de velho carvalho esculpido, com grandes armários, e as cadeiras tinham almofadas de veludo trete vermelho. As paredes eram recobertas de tapeçarias, com grandes molduras douradas. As figuras mostradas eram grandes como a vida, e um estilo antigo e muito curioso. Representavam cenas de caça, falcoaria e geralmente festivas. Não era tão que não fosse extremamente confortável, e lá tomávamos nosso chá. Pois, com seus costumeiros penhores patrióticos, meu pai insistia que a bebida nacional deveria acompanhar regularmente nosso café e chocolate. Naquela noite, nós sentamos lá, com as velas acesas, conversando sobre as aventuras da noite. Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine nos faziam companhia. A jovem estranha mal se deitou e caiu em um sono profundo, e elas a deixaram aos cuidados de uma criada. "O que acharam da nossa hóspede?" perguntei assim que Madame entrou. "Fale-me dela." "Gosto muito dela", respondeu Madame. "Ela é, creio, a criatura mais linda que já vi. Mais ou menos da sua idade, muito gentil e agradável." "Ela é absolutamente linda", acrescentou Mademoiselle, que havia espiado por um momento no quarto da estranha. "E que voz doce", acrescentou Madame Perrodon. "Vocês notaram uma mulher na carruagem depois que ela foi levantada de novo, que não saiu dela?" perguntou Mademoiselle. "Mas ficou só olhando pela janela?" "Não, não a vimos." Então ela descreveu uma horrenda mulher negra, com um tipo de turbante colorido, que ficou olhando o tempo todo da janela da carruagem, assentindo e sorrindo com ironia para as damas, com grandes olhos brilhantes e brancos, com os dentes apertados como se estivesse furiosa. "Vocês notaram que o grupo de homens de aparência terrível eram os criados?" perguntou Madame. "Sim", disse meu pai, que havia acabado de entrar. "Nunca vi sujeitos de aparência tão feia e desgrenhada na minha vida. Imagino que eles possam assaltar a pobre dama na floresta, mas são patifes inteligentes. Eles podem dar um jeito em tudo em 1 minuto." "Arrisco-me a dizer que eles estão cansados por viajar tanto", disse Madame. Além de terem uma aparência cruel, seus rostos também eram estranhamente magros, escuros e taciturnos. "Estou muito curioso, mas arrisco-me a dizer que a jovem dama contará tudo amanhã, se estiver recuperada o suficiente." "Não creio que vá", disse meu pai, com um sorriso misterioso, como se soubesse mais do que estava dizendo. Isso nos deixou ainda mais curiosas.
quanto ao que se passara entre ele e a dama de veludo negro, durante a breve, porém ansiosa entrevista que se passou imediatamente antes de sua partida. Mal ficamos sozinhos, eu o persuadi a me contar. Não foi preciso pressionar muito. Não há motivo particular pelo qual eu não lhe devesse contar. Ela expressou relutância em nos incomodar com o cuidado de sua filha, dizendo que ela tinha saúde delicada e nervosa, mas que não estava sujeita a nenhum tipo de ataque. Ela enfatizou isso, nem nenhum tipo de ilusão, sendo na verdade perfeitamente sã. Que coisa estranha de se dizer, acrescentei. Tão desnecessário. De qualquer forma, foi dito, ele riu. E como você queria saber o que havia acontecido, que na verdade foi muito pouco, estou contando. Então ela disse, estou realizando uma longa viagem de importância vital. Ela enfatizou a palavra rápida e secreta. Devo retornar para buscar minha filha em 3 meses. Enquanto isso, ela guardará segredo sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos viajando. Foi isso que ela disse. Ela falou em um francês excelente. Quando disse a palavra segredo, fez uma pausa de alguns segundos, parecendo séria, com os olhos fixos nos meus. Imagino que ela faça muita questão disso. Você viu a velocidade com que partiu. Espero não ter cometido uma grande tolice ao assumir a responsabilidade sobre a jovem dama. De minha parte, eu estava deleitada. Estava ansiosa para ver e falar com ela, esperando só que o médico me desse permissão. Vocês que vivem em cidades não têm ideia de como conhecer um novo amigo é um grande evento na solidão que nos cerca. O médico não chegou até quase 1 hora, mas eu não era mais capaz de ir para a cama e dormir do que de alcançar a pé a carruagem na qual a princesa trajada de veludo negro havia partido. Quando o médico desceu para a sala de estar, foi para dar boas notícias sobre a paciente. Ela já estava sentada, seu pulso estava bastante regular e parecia perfeitamente bem. Ela não havia se ferido e o pequeno choque aos seus nervos havia sido inofensivo. Certamente não haveria risco em eu vê-la, se nós duas desejássemos, e com sua permissão mandei perguntar se ela me permitiria visitá-la em seu quarto por alguns minutos. O criado retornou imediatamente para dizer que não havia nada que ela desejasse mais. Pode ter certeza de que eu não demorei em tirar proveito dessa permissão. Nossa visitante ocupava o mais belo dos quartos do Schloss, e era talvez um pouco pomposo. Havia uma sóbria tapeçaria na parede oposta à cama, representando Cleópatra com as víboras no seio, e outras solenes cenas clássicas também eram exibidas, um pouco desbotadas, sobre as outras paredes, mas havia gravuras em ouro e cores ricas e variadas nas demais decorações do quarto, mais do que o bastante para redimir a melancolia das velhas tapeçarias. Havia velas ao lado da cama. Ela estava sentada na cama. Sua bela figura esguia estava envolvida pela seda macia da camisola, bordada com flores e forrada de espessa seda alcochoada, que sua mãe havia colocado sobre ela quando estava desmaiada no chão. O que teria sido que me atordoou e me fez recuar 1 ou 2 passos quando cheguei ao lado da cama e comecei a cumprimentá-la. Vou lhes contar. Eu vi o mesmo rosto que havia me visitado na infância, que continuava muito vívido em minha memória, e sobre o qual pensei tantas vezes com horror, por todos aqueles anos quando ninguém suspeitava em que eu estava pensando. Era um rosto bonito, até mesmo lindo, e quando o vi pela primeira vez tinha a mesma expressão melancólica, mas esta se iluminou quase instantaneamente por um sorriso de reconhecimento. Ficamos em silêncio por quase 1 minuto e afinal ela falou, mas eu não conseguia. Que estranho! Ela exclamou. 12 anos atrás vi seu rosto em um sonho e ele tem me assombrado desde então. Estranho de fato, repeti, superando com esforço o horror que havia me impedido momentaneamente de falar. 12 anos atrás, em uma visão ou na realidade, eu certamente vi você. Não pude esquecer seu rosto. Ele continuou desde então diante de meus olhos. Seu sorriso se suavizou, o que quer que eu tivesse achado estranho nele se fora. E agora suas bochechas com covinhas pareciam deliciosamente lindas e inteligentes. Senti-me reassegurada e continuei do modo que a hospitalidade me indicava, dando-lhe as boas-vindas e dizendo-lhe que sua chegada acidental nos dera a todos um grande prazer, e especialmente a felicidade que era para mim. Segurei sua mão enquanto falava. Eu era um pouco tímida, como as pessoas solitárias são, mas a situação me tornou eloquente e até mesmo ousada. Ela apertou minha mão, cobriu-a com as dela, e seus olhos brilharam quando, olhando ansiosamente nos meus, sorriu de novo e corou.
Ela respondeu minhas boas-vindas com muita gentileza. Sentei-me ao seu lado, ainda pensativa, e ela disse: Devo falar da minha visão sobre você. É tão estranho que você e eu tenhamos sonhado tão vividamente, uma com a outra, e que tenhamos visto uma a outra como somos agora, quando é claro que nós dois éramos apenas crianças. Eu era uma criança, com cerca de 6 anos de idade, e despertei de um sonho confuso e inquieto, e me vi em um quarto diferente do meu berçário, com painéis mal feitos de madeira escura, e com armários e estrados, e cadeiras e bancos espalhados. As camas estavam, creio, todas vazias, e o quarto estava vazio, exceto por mim mesma. E eu olhando ao meu redor por algum tempo e admirando especialmente um candelabro de ferro com 2 braços, que eu certamente reconheceria. Engatinhei para baixo de uma das camas para chegar à janela, mas quando saí debaixo da cama, ouvi alguém chorando e olhando para cima. Ainda de joelhos vi você, com toda certeza era você. Como está agora? Uma linda jovem com cabelos dourados e grandes olhos azuis, e lábios... Seus lábios... Você, como está aqui agora? Seu olhar me conquistou, subi na cama e a abracei, e acho que nós dois adormecemos. Seu olhar me conquistou, subi na cama e a abracei. E acho que nós dois adormecemos. Fui acordada por um grito. Você havia se sentado e eu estava gritando. Fiquei assustada e deslizei para o chão. E como me pareceu, perdi a consciência por um momento e quando voltei a mim, estava de novo em meu quarto em casa. Não me esqueci de seu rosto desde então. Eu não poderia ser enganada por uma simples semelhança. Você é a jovem que eu vi. Agora era minha vez de relatar minha visão correspondente ao que fiz para a verdadeira admiração de minha nova conhecida. Eu não sei qual de nós deveria ter mais medo da outra. Ela disse sorrindo. Se você fosse menos bonita, acho que teria muito medo de você. Mas sendo você como é, e sendo nós duas tão jovens, sinto apenas que a conheci 12 anos atrás, e que já tenho direito à sua intimidade. Ao que tudo indica, fomos destinadas, desde a mais tenra infância, a sermos amigas. Imagino se você se sente tão estranhamente atraída para mim, como me sinto para você. Eu nunca tive uma amiga, encontrei uma agora? Ela suspirou e seus belos olhos negros me olhavam apaixonadamente. A verdade é que eu me sentia inexplicavelmente influenciada pela linda estranha. Eu me sentia, como ela disse, atraída para ela. Mas sentia também um pouco de repulsa. Nesse sentimento ambíguo, entretanto, a sensação de atração prevalecia imensamente. Ela me interessava e me conquistou. Ela era tão linda e tão indescritivelmente atraente. Então percebi nela um pouco de languidez e exaustão, e me apressei em lhe desejar boa noite. O doutor acha, acrescentei, que você deveria ter a companhia de uma criada esta noite. Uma das nossas está esperando e você verá que ela é uma criatura muito prestativa e quieta. Que gentileza sua, mas eu não poderia dormir, nunca, com alguém no quarto. Não precisarei de nenhuma assistência. E devo confessar minha fraqueza, tenho terror de ladrões. Nossa casa foi roubada certa vez, e 2 criados foram assassinados. Então sempre tranco minha porta. Isso se tornou um hábito e você parece tão gentil que tenho certeza que irá me perdoar. Vejo que há uma chave na fechadura. Ela me envolveu nos seus lindos braços por um momento e sussurrou em meu ouvido. Boa noite, querida. É muito difícil me separar de você. Mas boa noite. Amanhã, se não antes, a verei de novo. Ela caiu sobre o travesseiro com um suspiro e seus belos olhos me seguiram com um olhar afetuoso e melancólico. E ela murmurou de novo. Boa noite, querida amiga. Os jovens gostam e até mesmo amam por impulso. Fiquei lisonjeada pela evidente, embora não merecida, afeição que ela demonstrava. Gostei da confiança com a qual ela me recebeu. Ela estava determinada a que nos tornássemos muito boas amigas. O dia seguinte chegou e nos encontramos de novo. Eu fiquei deleitada com a minha companheira, sob muitos aspectos. Sua aparência não perdia nada à luz do dia. Ela era certamente a mais linda criatura que eu já havia visto. E a desagradável semelhança com o rosto do meu sonho anterior havia perdido o efeito daquele primeiro reconhecimento inesperado. Ela confessou que sofrera um choque similar ao me ver, e precisamente a mesma fraca antipatia que havia se mesclado à minha admiração por ela. Agora ríamos juntas dos nossos temores momentâneos.